versículo 12 até o versículo 18. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então, a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Vamos orar ao Senhor? Deus Santo, bendito Deus, o Deus que nos fala por meio de sua palavra, inspirada, inerrante, infalível. Deus, fala-nos nesta manhã, como o Senhor nos já falou pela palavra lida, agora pela palavra pregada. Que o teu Santo Espírito dirija, ó Deus, o pregador, para que ele seja fiel àquilo que o Senhor de fato intentou revelar por meio do texto sagrado. E que os nossos corações estejam abertos e nossa mente submissa à tua vontade, para que a glória de Cristo não apenas se revele a nós nesta manhã, mas que nos transforme à sua imagem e semelhança. Confiando em Cristo, todas as coisas, nós oramos em nome de Jesus, com o perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, já está chegando a hora. Lembram-se? Aliás, a hora é chegada. A hora em que Cristo entregaria a sua vida por nós, pelo seu povo eleito e escolhido, embora pecador como somos, entregaria a sua vida na cruz. E nós vimos nos últimos sermões, aos domingos pela manhã, que Jesus estava no Getsêmani. E ali ele de fato orava, angustiado, dizendo ao Pai: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas contudo não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. E o texto então diz que foi a vontade do Pai não passar o cálice ao Filho, atendendo assim a oração do Filho, que disse: seja feito o que tu queres, e não o que eu quero. E então o Pai fez a vontade dele. E a vontade do Pai era que o Filho bebesse o cálice de sua ira, pelos pecadores, no lugar dos pecadores, no nosso lugar. E assim então, o sofrimento do Senhor Jesus Cristo teve início naquela noite também, especialmente quando Judas, cercados dos guardas do templo e de uma escolta romana, vai até o Getsêmani, lugar conhecido dos discípulos, inclusive de Judas, como o próprio João, o evangelista diz-nos aqui, e também João, o apóstolo e discípulo de Cristo, que com eles estavam aquela noite. Então, tendo Judas chegado, então, deu um beijo em Jesus Cristo, identificando-o como aquele que deveria ser preso. Mas antes disso, no relato de João, nós vemos que Jesus Cristo se adiantou, corajosa e decididamente se adiantou aos seus opositores, aqueles homens vis, e disse: a quem buscais? E eles responderam: a Jesus de Nazaré. E ele disse: sou eu, deixai estes irem, sou eu. E então o Senhor Jesus Cristo mostra a sua prontidão, a sua voluntariedade, a sua autoridade em entregar a sua vida por nós. Ele não foi, como nós falamos no último domingo, ele não foi um mártir covarde, ele não foi alguém que tentou escapar da cruz, mas não conseguiu. Ele se entregou voluntariamente para fazer a vontade de seu Pai. Ele mesmo disse a Pedro: Pedro, guarda a espada. Pedro, você não sabe que se eu quisesse, eu pediria a meu Pai, ele enviaria legiões e legiões de anjos, eles me livrariam desse momento. Mas como, Pedro, se cumpriria as Escrituras? Guarda a espada, porque tem que proceder
tem que acontecer aquilo que as Escrituras profetizaram. O Filho do Homem deve ser entregue. E agora nós temos o versículo 12. Assim, a escolta, olhem comigo aí, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás. É interessante aqui, meus irmãos, que a escolta assume o primeiro lugar aqui. A escolta é o termo que se refere à guarda romana. Lembram-se, Cristiane, minha irmã, Diácono Felipe, querido, e Diácono João, que o Wallace, os guardas romanos acompanharam os guardas dos templos judeus para prenderem a Jesus. Lembram-se que provavelmente os principais sacerdotes, o sumo sacerdote da época pediu para que Roma desse apoio à prisão, porque Jesus era uma pessoa famosa, era uma pessoa que multidões seguiam, e não era fácil colocar as mãos nele, e isso poderia fazer com que a multidão se levantasse contra os líderes do templo. Então os romanos foram ali para resguardar a posição dos judeus em prenderem Jesus, e é agora essa escolta que assume a prisão de Cristo. Veja aí, é a primeira que é de fato narrada por João. Assim, a escolta, o comandante e os guardas do templo, os guardas judeus, prenderam Jesus. Talvez haja essa mudança aqui, porque vocês se lembram que no texto anterior, no texto que nós vimos no domingo passado, o texto diz que quando tentaram colocar a mão em Jesus, Pedro lançou mão da espada e cortou a orelha direita do servo Malco, que era um dos servos da guarda do templo, era um dos guardas do templo. E talvez isso tenha feito os outros guardas do templo se preocuparem com Malco, embora Jesus curou, diz o texto dos sinóticos, Lucas diz isso, que Jesus curou, colocou a orelha do servo Malco no lugar. Mas talvez isso tenha tomado a atenção dos outros guardas judeus, por causa que um dos seus amigos de ofício tinha sido ferido. E então os guardas romanos, vendo a confusão, eles tomaram a frente e prenderam Jesus, que se entregava. Lembram-se? Jesus está se entregando. Então foi fácil para os guardas colocarem a mão dele. Ele está se dando voluntariamente. Então por isso que você vê a escolta aqui em primeiro lugar. E então manietaram-no, amarraram a Jesus Cristo, amarraram as suas mãos, como se ele fosse algum tipo de bandido, como se ele fosse um criminoso. Depois do Senhor Jesus Cristo, um dos interrogatórios que ele passará por ele, nós veremos isso mais à frente, se Deus permitir, ele dirá assim: vocês me trataram como um criminoso, como um malfeitor, eu estava no templo ensinando, por que vocês não me prenderam? Eu nunca me escondi. Por que vocês não me prenderam quando eu estava ensinando publicamente? Vocês me tratam como algo que eu não sou. Jamais fui. Mas eles tinham que ter essa espécie de narrativa. Eles tinham que fazer parecer o nosso Senhor como alguém que merecia morrer. Aliás, já não estava decidido aqui, como um juízo iníquo, que ele morreria? O homem não fora nem julgado, eles já estão prendendo o homem, amarrando as suas mãos. Já estava decidido o que ia acontecer com o Senhor Jesus Cristo. Veja o versículo 13. Ainda que os romanos tenham tomado conta agora e tomado a dianteira na prisão de Cristo, eles têm que conduzir Jesus Cristo a Anás. Olha aí, é o que diz o versículo 13. E o conduziram ao seu Jesus Cristo primeiro a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Irmãos, o sumo sacerdote era a pessoa mais importante da nação de Jerusalém. O sumo sacerdote era o sacerdote grande, era aquele líder maior religioso, ok? E naquele ano, o sumo sacerdote era Caifás, como o texto diz, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Mas por que então, ao invés de levar Jesus primeiramente ao sumo sacerdote, que era vigente naquele ano, Caifás, levaram-no primeiramente a Anás, para depois, como nós veremos, levá-lo a Caifás? Por que isso? Isso é facilmente entendido quando nós olhamos o contexto do sumo sacerdote na época de Cristo. Somente João, o evangelista que temos diante de nós, narra esse interrogatório preliminar de Jesus diante de Anás. Só João fala que Jesus, antes de ir a Caifás,
o sumo sacerdote naquele ano, ele foi antes a Anás. Só João fala isso. Os sinóticos não falam. Assim, obviamente, eles não estão se contradizendo, eles estão se completando. E por que acontece isso? E não pode isso trazer uma certa confusão? Afinal, quem era o sumo sacerdote naquele ano? Anás ou Caifás? O versículo de número 19, olha aí o versículo de número 19. Olha aí. O versículo 19 diz assim: então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca de seus discípulos e de sua doutrina. O sumo sacerdote aqui é uma referência a Anás e não a Caifás. Então pode ser aqui, a princípio, aparente confusão. Quem que é o sumo sacerdote? Caifás, segundo o versículo 13, ou Anás, segundo o versículo 19? Será que a Bíblia errou? Será que há uma imprecisão histórica aqui e um erro? Irmãos, a Bíblia nunca falha. Nós falhamos. Mas se nós queremos chegar ao conhecimento da verdade, e a verdade é a palavra de Deus, como Jesus afirma, a tua palavra é a verdade, então nós temos que entender a história. E entender a história, pela providência de Deus, tudo nos fica claro. O que está acontecendo aqui, irmãos? Irmãos, Anás foi sumo sacerdote do ano de número 6, depois de Cristo, até o ano de número 13, depois de Cristo. De 6 a 13, Anás, esse aqui primeiro, a quem Jesus é levado primeiramente, foi o sumo sacerdote. Quando Jesus é levado a ele não é mais oficialmente o sumo sacerdote. Quem que é oficialmente o sumo sacerdote? É o genro dele, casado com uma de suas filhas, Caifás. Só que Anás foi deposto do sumo sacerdócio pelos romanos. Quando os romanos tomaram conta de Jerusalém, no ano 13 depois de Cristo, eles deporam Anás, tiraram Anás do cargo, do ofício. Isso não agradou os judeus, porque era uma intervenção gentia, romana, na religião deles. Eles não aceitaram a deposição de Anás. Ponto 1. Anás continuava para os judeus como sumo sacerdote, mesmo que Roma tivesse tirado ele. Segunda coisa, depois da sua deposição, 5 filhos de Anás e o seu genro aqui, Caifás, é que assumiram o ofício do sumo sacerdote. Veja que a essa altura era uma questão política, familiar que tomava conta da religião em Jerusalém. Porque segundo a lei de Moisés, um sumo sacerdote era escolhido da casa de Arão e ia até o ofício até a morte. Ia no ofício até a morte. Ele só saía do ofício na morte. Mas aqui, olha como já havia corrompido essa religião. Aqui era uma questão política, familiar. A minha família que é a família do sumo sacerdote. E aí nós vamos trocando. Não vai esperar até a morte. Se eu não me agradei desse, eu troco, coloco aquele. Estava desse jeito. Ok? Como infelizmente a igreja sempre é tentada a se comportar. Colocar pessoas em ofícios não por qualidade, não por piedade, não por zelo, mas por questão de amizade, de coleguismo, de bajulação. Oremos pelas nossas igrejas e pela nossa igreja. Porque essa é a inclinação nossa, da carne, favorecer os amigos. Nós todos somos assim. Nós todos gostamos de favorecer amigos. Não porque eles de fato merecem, mas porque são nossos amigos. Então oremos para que Deus nos guarde disso. Mas vamos voltar lá. Anás então foi deposto pelos romanos. Isso não agradou os judeus. Segundo, quando ele foi deposto, os seus familiares é que ocupavam o cargo. Então o que significa para o nosso texto, esse contexto? Significa que Anás, irmãos, continuava mandando. É por isso que João diz que ele, apesar de não ocupar o ofício, a cadeira do sumo sacerdote, ele era, por fim, o sumo sacerdote, ele que mandava. Caifás, o genro dele, só estava ali porque era genro dele. Era como se fosse um ventríloco. Fingindo ser o que não era, tinha o cargo, mas não tinha o encargo. O encargo era de Anás. Na política não acontece isso? Tem lá uma pessoa lá que é um fantoche, mas quem manda é quem está atrás, é quem não aparece, que faz a roda girar.
E quem aparece para a gente é um fantoche. Essa é a ideia aqui. E aí dá para entender porque João chama Anás e Caifás concomitantemente de sumos sacerdotes. Ok? Tiago? Vamos lá então, tendo entendido isso. Versículo de número 14. Ora, Caifás, agora João vai nos informar melhor quem era Caifás. Depois de ter falado de Anás, vai nos informar melhor quem era Caifás, que era o sumo sacerdote do ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. É interessante que lá no capítulo de número 11 desse evangelho, os judeus estão reunidos no Sinédrio pensando como é que vão dar fim à vida de Jesus. Por quê, irmãos? Qual que era o problema de Jesus? Era fazer milagres? Não. Se Jesus só fizesse milagres, deixavam. Ver milagre é legal, é bom. O povo gosta. O problema de Jesus era a autoridade dele. A pessoa dele, a sua autoridade. Ele dizer que ele era o Filho do homem, o próprio Filho de Deus, o Messias prometido, o Rei eterno. E de confrontar os homens com os seus pecados. Esse era o problema. E eles invejavam a Jesus. Até por conta disso, Pilatos sabia que o entregavam a ele, o procônsul romano, Pilatos disse, o texto vai dizer, Pilatos sabia que o entregavam por inveja, ele sabia, ele era uma raposa velha de política, ele sabia que Jesus não tinha culpa nenhuma, que os homens estavam contra ele, aqueles líderes judeus, porque o invejavam, porque ele falava com autoridade. O problema de Jesus era a sua autoridade. E eles pensavam em como matá-lo, como exterminá-lo. E nesse dia, anterior ao que nós estamos aqui, bem anterior, esse Caifás, quando o Sinédrio estava reunido, decidindo o que fariam ou não fariam a Jesus, esse Caifás diz assim, ele se levanta no Sinédrio, e diz assim, vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação, foi o que ele disse. Vocês não entenderam? Esse homem, independente dele ser justo ou não, ele tem que morrer. Ou o que esse homem está fazendo na nossa nação, o povo está se virando contra nós. O povo segue. O que vocês acham que será da nossa nação? O que será de Jerusalém, a cidade? Esse homem tem que morrer por bem do povo. Ele disse isso. E agora João se lembra. Esse Caifás foi aquele que disse que convinha que um homem morresse para o bem do povo. Por que João coloca isso aqui? O que ele está lembrando? Ele está lembrando de uma coisa que eu e vocês temos sempre que lembrar. Apesar dos homens nos fazerem mal, nada do que eles nos fizerem está fora da vontade de Deus para nós. Esses homens queriam o mal de Jesus. Eles tramavam a morte dele e eles, de certa forma, conseguiriam em parte isso. Mas Jesus, o Deus verdadeiro, de acordo com a vontade do seu Pai, estava ciente de que tudo o que estava acontecendo, até o ódio dos homens contra ele, faziam parte de um plano. E que os homens que o odiavam não sabiam que o que estavam fazendo era para que Deus salvasse o seu povo por meio da morte de um homem. Convém que morra um homem para o bem do povo. E é isso mesmo. Convia-nos que Cristo morresse por nós para nos salvar. Caifás falou naquele dia mais do que ele sabia. E ele estava agindo pela maldade do coração dele, segundo o que Deus mesmo ordenara. E deixa eu lhes falar, irmãos, assim como é verdade para o Senhor Jesus Cristo, que ninguém tocou num fio de cabelo dele, sem que o Pai dele o permitisse, assim é verdade para aqueles que estão em Cristo. Os homens podem se levantar contra você, quando você faz o que é certo. A gente não pode confiar na graça divina, quando está vivendo em pecado, e as pessoas se levantam contra nós, aí não tem o que esperar, né, irmãos? Aí é justo que as pessoas reclamem do nosso pecado. Mas se você está fazendo o que é justo, e os homens estão se levantando contra você, nada disso está acontecendo sem a vontade perfeita do seu Pai, a vontade de Deus, o Pai de Cristo, e por Ele, seu Pai e meu Pai. Deus tem um controle até mesmo nos planos maus dos homens contra os seus filhos. Deus controla isso também.
Então, quando alguém se levantar contra você, porque você tem vivido, segundo a graça de Deus, você e eu, pecadores, temos vivido em retidão pelo poder dele, alguém se levantar contra você, por isso, fique tranquilo, Deus sabe o que está fazendo, mesmo no ódio das pessoas que se levantam contra o seu povo. Vamos agora a outra cena. É como se João deixasse agora a prisão de Jesus e se voltasse para outros 2 discípulos. E, aliás, um deles é o próprio João, como nós veremos. Olha o versículo de número 15, leamos juntos. Simão Pedro e outro discípulo. Então veja só, a Bíblia diz que quando colocaram as mãos de Jesus, o que nós vimos aqui no versículo de número 12 até 14, os discípulos todos fugiram. Os sinóticos dizem isso. Quando colocaram a mão em Jesus em Getsemane, quando o prenderam e começaram a levarem ele a Anás e depois Caifás, os discípulos o abandonaram. Como é que você vê agora Pedro e um outro discípulo, a princípio não identificado, seguindo a Jesus? Provavelmente, os discípulos todos, provavelmente não, a Bíblia diz que os discípulos todos o abandonaram, a Jesus. Agora sim, provavelmente, 2 desses discípulos, Pedro e mais este aqui, que não é identificado a princípio, recobraram a coragem e foram ver onde Jesus estava, começaram a seguir ele. Num primeiro momento, todos fugiram, mas depois, com a consciência pesada, 2 deles se voltaram e não, vamos com o mestre. Até porque Pedro tinha dito, lembram-se? Ainda que necessário que eu morra, eu jamais te deixarei. Talvez ele tenha se lembrado, numa luz ali, e voltado, e o discípulo não identificado com ele, para ver onde levariam Jesus. Esse é o contexto aqui. Vamos lá? Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo esse discípulo, agora, que é esse discípulo? O que não tem nome por enquanto. Olha aí, Simão Pedro e o outro discípulo, não fala quem, seguiam a Jesus. Sendo esse discípulo, o outro, conhecido do sumo sacerdote, que era aqui no caso Anás, porque é esta casa que está sendo levada a Jesus, entrou para o pátio deste com Jesus. Então a cena é a seguinte, Jesus está sendo levado para a casa de Anás. Ele não está sendo levado para o templo, nem para o sinédrio, é a casa de Anás. Porque Anás não é oficialmente, como vimos, o sumo sacerdote, embora ele o seja em termos de influência, certo? Então não é ao templo que estão levando Jesus, nem ao sinédrio, é a casa deste Anás, que é essa figura política importante naquele contexto. E então, Pedro e esse discípulo não identificado começam a acompanhar Jesus. Quando chega no portão da casa de Anás, que dá ao pátio, tem um pátio na casa dele, como nós veremos. O outro discípulo não identificado entra. Por que ele entra com Jesus? Porque diz o texto que ele conhecia o sumo sacerdote. Ele conhecia. Ele não era só de vista, ele tinha uma certa intimidade com a família sumo sacerdotal. E ele entra com Jesus para dentro da casa, no pátio. E Pedro fica do lado de fora, como nós veremos. A pergunta é, meus irmãos, quem era o outro discípulo? Esse que não tem nome aqui. Esse discípulo não nomeado é provavelmente João, o que está escrevendo o Evangelho. Por quê? Vamos lá, por 3 motivos. Primeiro, ele sempre estava junto de Pedro. João e Pedro estão sempre andando juntos. Eles estão juntos na transfiguração, quando estão no monte. Eles estão juntos quando Jesus pede para que um grupo de discípulos particular o acompanhe lá no Getsemane para orar. É João e Pedro que vão verificar, como vocês se lembram bem, o relato da ressurreição. Eles vão correndo os 2 ao túmulo. É João e Pedro que vão. Então, primeira coisa, primeiro motivo que leva a nos entender que é João aqui, é que Pedro e João estão sempre juntos. Segundo motivo, o pai de João era rico. Isso está em Marcos 1, 19 e 20. Você vê que a família de João não era uma família pobre, era uma família rica. E sendo uma família rica, provavelmente tinha contato com os líderes. Não é assim? A elite não anda junto? As pessoas ricas geralmente não andam junto dos governantes. João era filho de pais ricos. É provável que ele tenha ali
entrado junto porque conhecia a família do sumo sacerdotal. Por quê? Porque era uma pessoa da elite. A família dele era rica. Esse é o segundo ponto. Porque provavelmente seja João aqui. E a terceira coisa é que João, quando cita alguém importante no seu evangelho, sempre diz o nome. Quer ver? Ele vai falar de Nicodemos, lembra? João 3, Nicodemos, príncipe entre os judeus, alguém importante, ele cita o nome de alguém importante. Depois ele vai falar de José de Arimateia, aquele que pegou o corpo de Cristo e deu a ele um sepultamento digno. Ele vai dar o nome desse personagem importante, desse homem de fato com influência. Por que não deu desse aqui? Esse aqui tinha influência, porque ele conhecia o sumo sacerdote, ele entrou na casa de Anás. Por que o nome dele não é dito? E nós sabemos que João não tem o costume de colocar o nome dele quando ele relata a sua presença. Ele sempre diz, o discípulo a quem Jesus amava, estava com ele a quem ele amava. Então, por essas coisas, é provável que esse outro discípulo seja João, o que escreveu o evangelho. Ok? Visto isso, ele entra junto com Jesus e Pedro fica do lado de fora. Agora veja o versículo 16. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, mais uma vez uma possível referência a João, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então o que acontece? Débora, Bárbara, diácono Gessé, Rodrigo, Isabelle, diácono João Felipe. A ideia é que João entra, provavelmente, né? João com Jesus. E aí entra. E a criada, conhecendo, já sabendo que Jesus era quem os guardas traziam, e conhecendo João, porque João era amigo da família, a família de João era amiga do sumo sacerdócio, deixa os dois entrar. Quando Pedro aproxima, ela não sabe quem é Pedro, ela fecha a porta. Na cara de Pedro ali, né? Não sei quem você é, né? E aí, é provável que João tenha se lembrado, ele está tão preocupado com Cristo que ele vai seguindo. Quando ele olha para trás, cadê Pedro? Aí ele volta, esse outro discípulo volta até a encarregada da porta, que era uma mulher. Por isso é provável que não fosse o templo o lugar, porque uma mulher não era encarregada da porta do templo. Então a possibilidade de ser a casa de Anás é mais provável. E aí essa mulher, João vai a essa mulher e diz, tem um meu amigo que está aí fora, abre para ele. E a mulher, conhecendo João, provável João, aqui o outro discípulo, abre para que Pedro possa entrar. E agora estão os dois juntos, dentro do pátio de Anás. E aí veja, olha só o que diz o versículo de número 17. Vamos ver juntos? Então a criada encarregada perguntou a Pedro, não és tu também um dos discípulos de João? Não sou. Irmãos, é bem provável então, como nos conta o texto, até o versículo 18, olha o versículo 18, eu lerei aqui. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Ok? Certo? Então a ideia é o seguinte, quando Pedro entrou no pátio da casa de Anás, ele se assentou junto desses guardas e desses criados da casa de Anás, perto de um braseiro, de um fogo que acenderam porque fazia frio naquela noite. Essa é a cena. Enquanto João acompanhou Jesus para dentro da casa de Anás, por algum local, de fato quarto, onde seria Jesus ali interrogado por Anás, como nós veremos na sequência do evangelho. Pedro não, Pedro fica, como ele não conhecia muito bem, não é assim quando a gente chega num lugar que a gente não conhece as pessoas, a gente fica geralmente num canto. Pedro ficou com os servos e com os guardas e com os criados, aquecendo-se ali no pátio. E a criada que abriu a porta para João entrar, provavelmente João, junto com Jesus, começou a olhar para ele. E na verdade, não é que a criada imaginou pelo jeito dele falar, porque provavelmente Pedro não estava falando nada. Ele tinha acabado de ferir a orelha, lembra? De Malco. E ele estava na casa de quem mandou Malco ir. Então, se eu e você fôssemos lá no lugar dele, a gente está bem caladinho. Certo? É importante lembrar disso. Ele está no local do chefe da guarda que Pedro arrancou a orelha de um dos guardas. Aí ele está ali. Aí a criada da porta, encarregada da porta, viu que Pedro entrou com João. E sabia que João era seguidor de Jesus. Porque ela conhecia tanto provavelmente tanto Jesus quanto João.
Aí diz assim, você é um deles, não é? Que você entrou com eles. A gente conhece João, esse outro discípulo, a gente sabe que ele é um seguidor de Jesus. Você também é, não é? Ao que ele responde, não, eu não sou. Respondeu ele. Eu vou terminar aqui. Eu termino com uma aplicação deveras vital para nós aqui hoje. O que esse texto tem a ver conosco? E o que tem a ver a negação de Pedro diante dos homens para com Jesus, com a nossa vida aqui. Irmãos, através deste evento, deste quadro em que Pedro é colocado e a atitude dele, nós ficamos cientes e devemos ficar cientes do assustador grau de fraqueza que pode ser encontrado no coração de um verdadeiro crente. Nós hoje vamos sair daqui, irmãos, pela graça do bom Deus, cientes de que ainda que sejamos crentes, o nosso coração é desesperadamente corrupto. Há em nós ainda, pelo velho homem, que sim, está sendo mortificado, mas há resquícios dele em nós, há ainda em nós uma inclinação intensa, terrível para a queda, para fazer o que não é da vontade de Deus. E a prova disso é também, não só, é também Pedro. Olha o que diz a confissão de fé, um dos nossos símbolos de fé que expressam a nossa fé bíblica. Sobre o capítulo sobre santificação diz assim: a santificação que Deus opera no homem todo é nele integralmente, porém imperfeita nesta vida. Ainda persistem em todas as partes do homem restos de corrupção. E daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável nesta vida. A carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne. No processo de santificação, e nós cremos, como estamos sendo santificados pelo Espírito de Deus por meio da palavra, ainda assim há em nós uma batalha entre o espírito e a carne, e você, se é um crente, sabe disso. O capítulo das boas obras continua dizendo: os que alcançam nesta vida, pela sua obediência, a maior perfeição possível, estão ainda tão longe de exceder as suas obrigações e fazer mais do que Deus requer, que são deficientes em muitas coisas que são obrigados a fazer. Olha o que a confissão de fé diz. Irmãos, o mais crente dentre nós aqui, o que tem alcançado o maior grau de obediência entre nós aqui, e você sabe que há graus diferentes, né? Há pessoas mais crentes e menos crentes. Há os ímpios e aí há os crentes. Dentro dos crentes há os mais crentes e menos crentes. O mais crente entre nós ainda está muito aquém de ser quem deveria, de obedecer como deveria. E isso é verdade. Da onde a confissão tirou isso? Da Bíblia. Irmãos, nós vemos aqui o famoso discípulo, Pedro, abandonando o seu Senhor e agindo como um covarde, fugindo quando deveria permanecer ao lado dele, envergonhando-se de pertencer a ele, quando deveria tê-lo feito confessando, e por fim, nós veremos, negando-o 3 vezes. E veja, meus irmãos, em que contexto aconteceu isso? Irmãos, Pedro não tinha contexto para fazer o que fez. Irmãos, Pedro tinha ouvido naquela mesma noite ali da quinta-feira, que precedia ali o início da madrugada da sexta, ele tinha ouvido o maior sermão que alguém poderia ouvir, irmãos. Foi aquele pregado por Jesus lá em João 14 até 17. Quem não queria ouvir, não é esse sermão que vocês estão ouvindo não, irmãos, é o sermão pregado pelo próprio Jesus. Embora aqui agora ele fale através de nós, com a mesma autoridade em sua palavra, enquanto nós permanecemos fiéis à palavra de Deus, não tenho dúvida disso. Mas lá era a pessoa de Jesus, não é aqui um meio, um servo, lá era ele, e Pedro tinha ouvido o sermão da boca de Jesus. Segundo, ele tinha participado da ceia do Senhor naquela noite, servida pelo próprio Senhor, irmão, não por um ministro, pecador salvo pela graça, mas pelo Santo de Deus. Ele havia presenciado a mais profunda oração que nenhum mortal já ouviu, a oração de João 17. Pai,
Chegou a hora, santifica o teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Ninguém jamais presenciou uma oração mais profunda do que ela, nenhum mortal. Ele ouviu. Ele foi avisado de que negaria Jesus. Tem até um aviso. Jesus falou com ele: você vai me negar antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ele foi avisado também. Olha o contexto, ele não tinha nada para cair. E aí, meus irmãos, por causa da pergunta de uma criada, que não é nem o pior dos contextos, né, assim, de vida, né? A criada perguntou: você estava com eles? Veja, irmão, não tinha nenhum risco ali. A princípio eminente. Ele diz, com tudo isso, ele diz: não sou. Por isso que nós, juntamente com o salmista, no Salmo 8, perguntamos ao Senhor: Senhor, quem é o homem para que dele te lembres? Quem nós somos, Senhor? Nós somos covardes, é o que nós somos, irmãos. Sem a graça de Cristo, sem o poder dele, eu e vocês, nós o negaríamos a qualquer instante, por qualquer coisa. Infelizmente nós o fazemos ainda. Nós temos vergonha do compromisso com ele. Diga a verdade. Falemos a verdade agora aqui. Quando estamos com os que não temem o Senhor, nós não temos compromisso com a lei dele. Nós não queremos corrigir as pessoas que estão em pecado, porque nós temos vergonha delas se afastarem de nós. E nós negamos então a Jesus: não, eu não o conheço. Eu vou à igreja, é verdade, eu vou à igreja, mas eu não, é só ir à igreja, nem membro eu sou. Não andamos com a Bíblia na mão? Vai que alguém não vê, né? E agora os aplicativos tornaram mais fáceis ainda. Nada contra os aplicativos. Tudo a favor. Desde que não sirvam para nós escondermos quem de fato nós somos. As pessoas não trazem bebê para casa, para a igreja, não levam mais bebê para a igreja. Aplicativo. Fora que o aplicativo pode atrapalhar e muito, né? Chega lá uma mensagem, uma notificação, tira a sua concentração. Mas por que nós preferimos o aplicativo? Por que nós preferimos? Será que nós temos vergonha de alguma coisa? E que nossos vizinhos nos vejam com um livro? Se Pedro caiu, quanto mais nós, irmãos. Eu não acho que nós temos algum motivo de acharmos que somos mais crentes do que homens como Pedro. Eu acredito que você possa fazer coro comigo. Eu não me acho, longe disso. Davi? Talvez Davi não. Alguém mais crente que Davi? Homem segundo o coração de Deus? Alguém? Vocês se lembram o que aconteceu com Davi? Quando ele deu brecha, Davi planejou o assassinato de um homem justo. Davi se tornou um assassino, um adúltero assassino. E você e eu pensamos que estamos seguros só porque aparecemos aí poucas vezes aí na igreja, ou alguns domingos, ou talvez todos os domingos, nós estamos seguros de queda, de pecados terríveis, escandalosos. Você e eu não estamos. Gigantes da fé caíram. Quem nós, eu e você, pensamos que somos? Mas tudo que nós fazemos é muito certo, não é? Não é? Tudo que nós fazemos é muito certo. Como Pedro achava também. Senhor, ainda que todos estes escandalizem contigo. A palavra dele, de Pedro. Eu jamais farei. Marcos 14, 29. Disse-lhe Pedro, disse ao Senhor, disse Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais o farei. É por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, vocês sabem o que devem fazer, mas a carne de vocês é fraca. E vocês sabem disso, vocês deviam vigiar e orar mais, bem mais. Eu fico pensando, eu vou caminhar para o fim aqui, irmãos, por causa do nosso Santa Ceia. Eu fico pensando, irmãos, por que Jesus disse
aos discípulos e os exortou e os corrigiu por não estarem orando naquela noite no Getsêmani. Aí você pode pensar, eu e você, pastor, porque orar é o dever de todo crente. Ok, é verdade. Mas, meus irmãos, eles estavam no final de um dia que foi extremamente cansativo para eles. Era o final da quinta-feira, início da sexta, daquela sexta da Páscoa. Eles tinham corrido para arrumar todas as coisas para a ceia no cenáculo. Eles que tinham ido lá buscar lá as coisas e preparar as coisas. Eles estavam cansados. Será que o Senhor Jesus Cristo não percebeu isso? Será que ele foi insensível de se virar para eles, os três que estavam dormindo lá no Getsemane, e dizer assim, vocês não podem nem uma hora vigiar comigo? Senhor, por favor, nós estamos cansados. Nós não corremos, o Senhor me pediu para a gente fazer um monte de coisa. Mas o Senhor mesmo assim os exortou. Vigiai e orai. Porque gigantes caíram. E você não está a salvo disso. Você também cairá. Irmãos, deixa eu lhes falar uma coisa. É claro que eu não posso falar isso como Senhor, porque só o Senhor tem a palavra inerrante e infalível. Mas é possível que muitos de nós aqui venham a escandalizar terrivelmente um dia o nome do Senhor. Ele mesmo disse que é inevitável que venha o escândalo. Talvez muitos de nós aqui vamos manchar o nome de cristão que temos. Por isso, vigiai e orai. Vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deus se compadeça de mim e de você, para que o nome dele jamais seja envergonhado, por minha, por sua causa. Deus abençoe. Amém, irmãos.